E aí, já parou para pensar que todo texto é, no fundo, uma construção? Pois é, hoje a gente vai desvendar a arquitetura que existe por trás das palavras. Mas antes da gente começar a nossa obra, aquele pedido rápido. Se essa análise te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar o like, seguir o canal e compartilhar, beleza? Esse apoio é o alicerce para a gente continuar construindo mais conteúdo. Já se fez essa pergunta? Como é que umas poucas palavras viram um romance, uma lei, uma ideia que muda o mundo? A resposta está numa arquitetura secreta que a gente não vê, mas sente. Pensa em cada texto como se fosse um prédio. Hoje, a gente vai te entregar a planta baixa completa e, no final, vai ser possível enxergar a estrutura por trás de qualquer texto. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de arquitetura oculta. Depois, vamos analisar os tijolos, ou seja, as classes de palavras, e a argamassa que liga tudo. Na sequência, a gente olha para a construção pronta e aprende a interpretá-la, para finalmente pegar a chave mestra que abre qualquer porta de significado. Bom, toda construção começa pelo básico, né? Pelos tijolos. Na linguagem, os nossos tijolos são as palavras, e elas se organizam em 10 tipos diferentes, as 10 classes gramaticais. É a matéria-prima de tudo que a gente fala e escreve. E estão aqui eles, os 10 tipos de tijolos da nossa caixa de ferramentas linguística. Tem o substantivo, que dá nome aos bois, literalmente, o verbo, que bota tudo em movimento, o adjetivo, que dá aquela enfeitada, enfim, cada um tem uma função muito específica, e todas são essenciais para a nossa estrutura ficar de pé. Mas o legal é que esses tijolos não trabalham sozinhos, eles têm uma relação. Alguns são os determinantes. Eles dão as ordens, modificam os outros. E tem o determinado, que geralmente é o substantivo que recebe essa modificação. Por exemplo, na frase os 3 belos rapazes, o centro de tudo é rapazes. Todas as outras palavras, os 3 belos, estão ali só para dar características, para especificar de que rapazes a gente está falando. E agora, se liga nesse ponto porque ele é fundamental. A função de um tijolo, de uma palavra, não é fixa. Olha que doido. Bonita, geralmente é um adjetivo, certo? Mas se eu digo a bonita chegou, o artigo a na frente tem tanto poder que transforma bonita num substantivo. Ou seja, é o contexto, é a posição na frase que define o papel de cada peça na construção. Certo, já temos os nossos tijolos. Mas se a gente só empilhar um em cima do outro, o que acontece? A parede cai. Para isso não acontecer, a gente precisa da argamassa. E na linguagem, a nossa argamassa se chama coesão. A coesão é essa cola que dá liga, que amarra as palavras e frases. Mas ela não existe por existir. Ela serve a um propósito maior, que é a coerência. Pensa assim, a coesão é a argamassa, garantindo que os tijolos fiquem bem grudadinhos. Já a coerência é a planta baixa, é o projeto que garante que esses tijolos formem uma casa que faça sentido e não só um monte de entulho. Um tipo de argamassa é a coesão referencial. É quando a gente usa palavras como ele, ela, isso, para não ter que ficar repetindo o mesmo nome o tempo todo. Isso cria uma rede de links dentro do texto, deixa a leitura mais fluida e, o mais importante, ajuda quem lê a seguir o raciocínio. Ou seja, a coesão constrói a coerência. O outro tipo é a coesão sequencial. Aqui, a gente usa conectores, tipo mais, portanto, porque, então. Essas palavras são como as setas numa planta baixa. Elas mostram a direção do pensamento, guiando o leitor de uma sala para outra, de uma ideia para a próxima, de um jeito lógico. E para sentir na pele o poder dessa argamassa, olha só esse exemplo. É absurdo. A simples presença de um acento grave, a crase, muda completamente o sentido. Cheira a rosa significa que alguém está sentindo o cheiro de uma flor. Cheira a rosa significa que a pessoa tem o perfume da flor. Um detalhe mínimo de coesão que altera totalmente a coerência, a mensagem final. Pausa rápida na nossa obra. Se este conteúdo está te ajudando a entender melhor as coisas, o melhor jeito de apoiar nosso canal é compartilhando. Manda para alguém que possa se interessar, posta nas suas redes. Esse gesto simples é o que ajuda a gente a crescer e a construir mais análises como esta. Valeu! Ok, com os tijolos e a argamassa no lugar, a nossa estrutura está de pé. E agora? Agora é hora de dar um passo para trás e olhar a construção pronta. Não adianta só ver a parede, o teto, a gente precisa entender o propósito do prédio. E é aqui que a gente sai da construção e entra na interpretação. E aqui tem uma diferença crucial.
Compreender é decodificar o que está escrito, é responder à pergunta o que o texto diz, é objetivo. Agora, interpretar é ir além, é ler nas entrelinhas, é responder à pergunta o que o texto quer dizer. E para conseguir interpretar de verdade, para sacar o projeto por trás da obra, a gente precisa virar uma espécie de detetive. Temos que procurar as pistas que quem escreveu deixou pelo caminho, muitas vezes escondidas na própria estrutura das frases. Uma dessas pistas são os pressupostos. São ideias que vêm embutidas em certas palavras. Quando alguém diz, Joana parou de fumar, a informação de que ela fumava antes não precisa ser dita. O verbo parou já carrega essa verdade. É uma informação implícita, mas inegável. Outro tipo de pista são os subentendidos. Aqui, o significado depende totalmente da situação. Se alguém fala, nossa, estou com frio, dentro de uma sala com a janela aberta, o que essa pessoa pode estar querendo dizer? Provavelmente é um pedido. Por favor, feche a janela. E muitas vezes, para criar esses subentendidos, os autores usam as famosas figuras de linguagem como a ironia ou a metáfora. Elas dizem uma coisa para a gente entender outra. Então, quando a gente junta tudo isso, o conhecimento dos tijolos, da argamassa e essas ferramentas de detetive, a gente passa a ter uma chave mestra nas mãos. Uma ferramenta capaz de destrancar camadas muito mais profundas de significado em qualquer texto que aparecer na nossa frente. Então, vamos recapitular nossa jornada arquitetônica rapidinho. Os tijolos, que são as classes de palavras, fornecem a matéria-prima. A argamassa, que é a coesão, une tudo de forma estruturada, servindo a um projeto maior, a coerência, para que, no fim, a construção, através da nossa interpretação, revele sua verdadeira mensagem, seu propósito. E essa frase do Padre Antônio Vieira fecha a nossa discussão com chave de ouro. O olho não vê coisas, mas imagens de coisas que significam outras coisas. Ler é exatamente isso. É um processo ativo de enxergar o que está por trás das palavras, de interpretar os sinais e construir o sentido. E agora fica a pergunta final. Com essa planta baixa em mãos, com essa nova maneira de enxergar a estrutura por trás do que a gente lê, que textos, que ideias, que mundos novos será que vão se abrir? Muito obrigada pela companhia nesta jornada. Para mais conteúdo em áudio, com discussões aprofundadas, não deixa de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E antes de fechar, um último pedido que é muito importante para a gente, o seu like. Clicar no joinha sinaliza para a plataforma que este conteúdo é relevante e isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Por favor, não esquece de deixar sua curtida. E para mais análises como esta em formato de vídeo, nos encontre no YouTube e também no TikTok. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!